Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 23 de dezembro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Transmissão comunitária. Prefeitura confirma contaminação pela Ômicron dentro de Porto Alegre. Veja o que isso significa. Vacinação vira caso de polícia. Investigados novos casos de fura-fila da imunização. Saiba como os espertinhos vão responder à justiça. Natal na estrada. Ao vivo, o movimento nas rodovias para o folgão em família. Qual o melhor horário para sair de casa? A gente já responde. É só depois do Segunda Edição que começa agora e por isso eu te convido. Vem com a gente. Tá aí, gente, nós começamos o Segunda Edição de hoje, indo ao vivo para a estrada. Vou conversar com a repórter Gabi Lerina, que nos mostra agora como está o movimento em direção ao litoral norte. Minha amiga, boa noite. Eu disse que o bom horário é depois do Segunda Edição. Tô mais ou menos na pista certa. Boa noite, Gabi. Com certeza, Chamalho. Boa noite para ti e a todos que nos acompanham. Primeiro, porque tem que acompanhar as notícias do dia aqui na tela do SBT. E depois também, que é o exato momento que aquele fluxo de final do dia deve dar uma baixada. Então, sim, depois, lá pelas 8 horas, 15 para as 8, que é a hora que termina aqui o nosso jornal, é hora, sim, de fazer o deslocamento para você, família, que pretende sair de Porto Alegre, região metropolitana, em direção às praias do litoral norte. E sabe por que é bom fazer esse deslocamento hoje? Porque a previsão é de que o maior movimento, o pico do movimento nas estradas, seja registrado na tarde desta sexta-feira e também no início da noite. Todo esse feriadão aí de Natal tem estimativa, de acordo com a CCR Via Sul, que é a concessionária que administra aqui a Freeway Chamale, é de que 200 mil veículos circulem, passem aqui pela Freeway, saindo então de Porto Alegre, municípios da Grande Porto Alegre, em direção às praias do litoral norte. Essa estimativa vai até o domingo. Fora isso, também tem previsão de muito movimento naquelas estradas que levam ao interior do Rio Grande do Sul. Tem previsão, por exemplo, de cerca de 320 mil veículos que devem até passar por parte da Freeway, mas que também vão utilizar estradas do interior. Na 386 também tem previsão de bastante movimento, cerca de 135 mil motoristas devem circular pela estrada. Então, com essa previsão toda de números bem altos, Chamale, tem que ter muita atenção, a gente sempre fala isso, né? Em especial com toda a condição do veículo e também com a velocidade. Então, para você que está em casa e pretende fazer esse deslocamento, saiba que sim, ainda hoje, nessa quinta-feira, vai ser um bom momento de poder fazer o seu deslocamento para a praia sem pegar congestionamento. Mas também já antecipo aqui, conversei agora há pouco com a Polícia Rodoviária Federal sobre um alerta importante que é para o retorno. Opa. Quem pretende fazer o retorno, se puder fazer o retorno já no domingo pela manhã, vai ter aquela chance, Chamale, de pegar menos trânsito. Então, por enquanto, essas são as informações aqui do trânsito. Como vocês conseguem perceber, tem um movimento, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é um movimento considerado médio. Agora, neste exato momento, ali no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, acabei de ver aqui no aplicativo da CCR, passam em torno de 40 veículos por minuto, o que é considerado aí um número mais baixo. Então, a previsão é de que vai aumentando aos poucos, mas em especial o trânsito deve estar bem carregado na tarde e na noite desta sexta-feira. Então, quem puder fazer o deslocamento antes, com atenção, aí já pode pegar a estrada. Lembrando também que as polícias, tanto a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, como o Comando Rodoviário da Brigada Militar, já informaram que aumentaram a partir de hoje a fiscalização nas estradas do Rio Grande do Sul. Chamale, daqui a pouco eu volto então com esse belíssimo fim de tarde aqui em Porto Alegre, que está nos abençoando para o início desse feriadão, que vai ser de muito amor e de segurança nas estradas, né, Chamale? É isso aí, minha amiga. Combinado, já já a Gabi Lerina volta para saber se vai da praia
nesse feriado de Natal. Atenção redobrada nas estradas e na fiscalização das polícias rodoviária federal e também do Comando Rodoviário da Brigada Militar. E agora atenção para essa notícia. Foi confirmada a transmissão comunitária da variante Ômicron do coronavírus aqui em Porto Alegre. Por isso nós vamos ao vivo agora para a redação conversar com a Nanda Miller para saber, Ananda, o que isso significa do ponto de vista de controle da pandemia e também a posição das autoridades, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Significa mais um, entre tantos, sinais de alerta. A transmissão comunitária de qualquer vírus significa que ele está circulando dentro de um mesmo local, uma mesma região, nesse caso, a mesma cidade, aqui em Porto Alegre. Antes, esses casos todos eram considerados vindos de fora, né? Eles eram considerados importados, esse é o termo que se utiliza. No momento em que essas pessoas que vieram de fora com o vírus transmitiram para outras pessoas e essas transmitiram para outras, assim sucessivamente, o vírus passa a circular de forma independente e esse é o alerta que a Prefeitura aqui de Porto Alegre está emitindo agora. Um alerta de ainda mais cuidados do que já se tinha até então. Em números, são 23 casos positivos para a variante Ômicron desde o dia 10 de dezembro, quando o primeiro caso foi registrado e posteriormente confirmado. Desses 23, 5 são locais, são autóctones, ou seja, eles foram contraídos dentro de Porto Alegre sem qualquer tipo de viagem ou contato com o viajante que veio infectado. A partir disso, a Prefeitura reforça a necessidade, Chemali, de completar o esquema de vacinação. Quem tomou a vacina de 2 doses deve tomar a 3ª dose, a dose de reforço. Quem tomou a vacina da Janssen de dose única deve também tomar, quando for a hora, a 2ª dose. Até então nem tinha, né, a dose da Janssen. Exato. Agora tem. Então é muito importante, Chemali, que as pessoas vão até os postos de saúde. Lembrando que nesse dia 25 e no dia 26, sábado e domingo de Natal, os postos vão estar fechados por conta, né, da data. Mas na sequência, tanto amanhã também, na sexta, como na segunda-feira, esse atendimento vai estar normalizado. Vacinação segue tranquilamente aqui na capital. Só no sábado e no domingo mesmo a pausa para o Natal. Importante completar o esquema. Tá certo. Obrigado, Ananda. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Nanda Miller, direto da redação de jornalismo aqui do SBT. E agora é hora de esporte. O técnico Alexander Medina, o favorito a assumir o comando do Inter, está livre no mercado. O treinador uruguaio teve a saída confirmada hoje pelo time que ele treinava, o Tajeres da Argentina. Com isso, Medina está aí liberado para assinar um contrato de 2 anos com o Inter, o que deve acontecer em breve. O Cacique, como é conhecido, tem 43 anos e é considerado um técnico promissor no futebol uruguaio. No lado tricolor, 2 reforços confirmados hoje. O lateral direito colombiano Orihuela, que estava no São Paulo e saiu do Grêmio no ano passado, e também o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, Nicolas, de 24 anos. Portanto, a dupla Grenal buscando se fortalecer para a temporada de 2022. Reforços já chegando no lado do Grêmio e a grande expectativa para o comandante da próxima temporada no lado do Internacional. E agora a gente deixa o esporte um pouquinho de lado para falar de um mau exemplo. Olha, de olho nos fura-fila, viu, gente? A Polícia Civil cumpriu mandados em mais uma operação Xepa contra pessoas que podem ter passado na frente na vacinação contra o coronavírus. É o destaque que abre o Giro de Notícias. Foram mais de 30 denúncias investigadas, entre elas contra pessoas do Grupo Prioritário de Profissionais da Saúde e Rede de Apoio. A operação teve apoio da Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que cruzou os dados do Conect SUS e também das denúncias recebidas pelo Ministério Público. Os alvos vão responder por falsidade ideológica e infração de medida sanitária. 2 homens foram flagrados tentando quebrar uma câmera de monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre. Eles usaram uma escada para subir no poste. Os guardas municipais foram acionados e conseguiram prender a dupla. Um deles era argentino e foi levado para a Polícia Federal. 2 irmãos morreram após um incêndio no bairro Guajuviras, em Canoas. Vizinhos contaram que 4 crianças estavam sozinhas dentro da casa quando as chamas começaram. Um menino de 3 anos e a irmã com síndrome de Down morreram. A mãe e a avó das crianças, usuárias de drogas, vão ser investigadas.
E agora a gente retoma um assunto, um drama que aconteceu aqui em Canoas, do ladinho de Porto Alegre. Familiares confirmaram a morte cerebral do bebê que acabou se enforcando acidentalmente ontem à tarde em uma creche particular na cidade de Canoas. Voltamos para a redação. Ananda Miller, a notícia que ninguém queria, infelizmente acabou se confirmando, Ananda. Pois é, Chemali, realmente uma tragédia, né? Esse bebê, o menino Pedro Henrique, de apenas 1 ano e 3 meses, teve de fato a morte cerebral confirmada pela família. Na tela a gente vê imagens dele brincando, se divertindo, uma criança alegre, feliz, cheia de energia, como são todos os bebês, né? Todas as crianças nessa idade. E o hospital onde ele está internado ainda não confirmou, existe todo um protocolo que precisa ser seguido nesses casos. Mas a família que conversou com a gente preferiu não gravar a entrevista, a gente compreende isso totalmente, é um momento de dor. Inclusive a tia do menino, ele mencionou hoje de manhã pra gente, poxa, assim, a gente gostaria de dar repercussão para esse caso, para buscar justiça, mas a gente não está em condições de falar agora porque são as últimas horas com ele. Ou seja, a família já está no processo de despedida, o menino ainda está vivo, né, do ponto de vista da medicina, mas a morte cerebral já foi confirmada pela família. Lembrando que ele se enforcou numa mochila, numa lancheira que estava pendurada na creche, onde ele estudava há apenas 2 meses na cidade de Canoas. A polícia investiga o caso, imagens de câmeras de segurança já foram analisadas e é possível que haja um indiciamento aí por homicídio culposo nesse incidente que acabou aí vitimando esse menino que teve a morte cerebral confirmada pela família. É uma notícia extremamente triste, ainda mais nesse período de Natal. A nossa produção conversou com a família, Nanda. Ele tem 2 irmãs, né? 2 meninas, né? De 11 e 9 anos. Era o caçula da família. Infelizmente aconteceu isso, que sirva de alerta para outros protocolos de segurança dentro de escolas infantis. E fica aqui toda a nossa solidariedade, né? Toda a nossa solidariedade a essa família de Canoas que passa por esse momento bastante difícil. Obrigado, Ananda Miller, pelas informações, esse caso que aconteceu em Canoas. E olha, gente, essa semana eu conversei com a desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, primeira mulher a chegar até o cargo mais alto do Judiciário Gaúcho, a presidência do Tribunal de Justiça. Essa trajetória para chegar até lá é bastante longa. Confere só. Desde o ingresso na faculdade de Direito, que eu tinha essa ideia, digamos assim, né? Na época era uma ideia, de ingressar na magistratura do Rio Grande do Sul. Nas brincadeiras entre os amigos, a minha ideia de apurar a verdade e fazer justiça. Então, e assim, nesse ponto. Afinal, o que aconteceu? Porque a verdade é uma só. E é alicerçada nela que se consegue resolver um conflito. E foi acontecendo, né? O ingresso na magistratura, primeiro como pretora, depois como juíza de direito, a chegada a Porto Alegre, em 2004 a chegada ao Tribunal de Justiça, envolvimento com a administração, à frente de conselhos, de comissões. Em 2016, 2018, neste biênio, eu assumi como corregedora geral da Justiça. E a senhora é a primeira mulher a assumir. O Poder Judiciário era o único ainda dos 3 poderes que não havia uma mulher. O que isso representa na sua história e na história das mulheres que buscam um espaço e um pé de igualdade na sociedade gaúcha? Representa que a mulher pode chegar onde quiser. Foi a minha competência, a minha capacidade de bem administrar, que se Deus quiser colocarei em prática, que fez com que os colegas depositassem esse voto de confiança. Quais são os seus maiores desafios e as suas expectativas, desembargadora? Nós queremos o judiciário 100% digital, virtual, e alcançaremos isso em 2022. E nós saímos da era do papel, do juntar petição, do rubricar, do numerar, do carimbar, do certificar. E o sistema nos dá isso, pode-se dizer, que a um clique. Então, isso significa o quê? Agilidade. Que o nosso patrão é o povo. É aquele que cedinho levanta para trabalhar, para gerar renda, pagar impostos e fazer com que
retorne para pagar os nossos vencimentos. Estamos atentos para o pronto atendimento em todo momento em que formos provocados. Essa é a nossa missão. E ainda hoje, aqui no segunda edição, será que vai dar praia no Natal? Papai Noel de protetor solar, hein, Gabi Lerina? Ou se vai, hein, Chemali? Daqui a pouco, logo depois do intervalo, eu trago as informações da previsão do tempo, não só para o litoral, mas para todo o estado. Mas eu já adianto, meu amigo, vai dar boa sim, viu? É depois do intervalo, a gente já volta. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. E olha só, gente, a educação gaúcha está de luto. Foram 25 anos de dedicação pela vida no trânsito. O criador da Fundação Tiago Gonzaga, o professor Regis Gonzaga, foi velado nessa tarde em Porto Alegre. Ele tinha 71 anos e foi vítima de uma cardiopatia. O professor Regis era formado em matemática. Ele foi fundador e professor do curso pré-vestibular unificado em Porto Alegre. Foram 5 décadas na sala de aula. Em 96, ele e a esposa Diza criaram a Fundação Tiago Gonzaga após a morte do filho em um acidente de trânsito. Foram 25 anos de dedicação pela causa. A gente sabe também que a mistura de direção-álcool é uma mistura de morte e a gente grita isso em todos os cantos que vai. O velório aconteceu nessa quinta-feira na capital. Amigos e familiares foram se despedir do professor. A grande lição que o Regis deixa para a gente é o compromisso com a vida em todos os sentidos, de uma maneira muito especial, a paixão que ele tinha pela juventude. Regis era membro do Conselho Estadual de Trânsito. Ele também representava a Fundação em órgãos mundiais pela segurança viária. Fica aqui os sentimentos a toda a família Diza Gonzaga e a toda a obra que o Regis deixou na Fundação Tiago Gonzaga, protegendo vidas no trânsito. E é justamente sobre isso que a gente volta agora para a estrada, para falar de consciência, para falar de movimento, porque a vida continua, o legado continua e a gente volta ao vivo agora para conversar com a Gabi Lerina, minha amiga. Movimento agora, a previsão do tempo, nos traga aí as notícias sobre a expectativa para este feriado de Natal, Gabi. Isso mesmo, Chemali. A expectativa é de muito movimento em todas as estradas do Rio Grande do Sul. A gente repete a informação que trouxemos já na nossa primeira entrada. Cerca de 200 mil veículos é a previsão da CCR Via Sul que se desloquem aqui da região metropolitana, Porto Alegre, em direção às praias do litoral norte. Agora ainda continua sendo um bom momento para fazer esse deslocamento, porque de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, amanhã, à tarde e à noite, deve ser registrado o chamado pico do movimento aqui na Freeway. Então, quem ainda não saiu de Porto Alegre pode sair hoje para garantir não pegar grandes filas e congestionamento. Agora, aproveitando que estamos aqui, Chemali, vamos falar sobre a previsão do tempo. Olha, meu amigo, antes de sair, todo mundo sabe que tem que fazer uma revisão no carro, claro, né? Pois não se esqueça de fazer uma revisão, Chemali, no ar-condicionado. Sabe por quê? Porque o calor chegou e chegou de vez aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã tem previsão de massa de ar seco atuando em grande parte do estado, o que vai fazer os termômetros dispararem. Até podemos amanhecer com temperatura um pouco mais baixa, em especial na região da Serra, coisa de 10 graus pela manhã, mas à tarde, em especial à noite, principalmente durante a tarde, olha, os termômetros disparam e a máxima pode chegar à casa dos 30 graus aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, máxima de 34 graus na região da Campanha. Vamos falar um pouquinho sobre Capão da Canoa. Todo mundo quer saber, quem vai para o litoral norte, como é que vai ficar. Amanhã tem previsão de máxima de 26 graus. Já no sábado vai ser o maior dia do calor registrado na praia. Previsão de tempo firme e máxima chegando aos 28 graus lá em Capão da Canoa. Já para as outras regiões, vamos falar de Gramado? Quem vai curtir o Natal Luz na Serra Gaúcha? O dia vai começar com mínima de 11 e 16 graus, mas depois vai subindo e no sábado a máxima pode chegar aos 28 graus. Então é isso, para Porto Alegre, bem parecido, bem quente, máxima de 30 graus amanhã e de 34, meu amigo Marcelo Chemali, no sábado. Tá certo, Gabi. Grande abraço, até amanhã.
A todos, muito obrigado. Deixa eu mandar um beijo para minha filhada, Victória, manezinha da ilha, que hoje faz 6 anos, o dia do Te Ama. SBT Brasil na sequência, amanhã a gente está de volta no SBT Rio Grande. Tchau, tchau, 11h30, valeu!